a Jesus. Muito boa noite aos irmãos. Hoje o nosso sermão, ele será no texto de João, capítulo 15. Nós iremos falar sobre a videira e os ramos. O nosso tema essa noite é permanecendo em Cristo em tempos de escuridão. Bom, este ano a gente tem um tema anual, né? Estamos numa sequência desde janeiro, como eu já tenho falado. Nós vimos sobre a vinha de Deus, falamos também sobre a plantação do Senhor, sobre a semente de Cristo, o solo do coração dos homens e também da expectativa da plenitude do propósito do Senhor de nós frutificarmos correspondendo à vontade de Deus. Portanto, hoje nós vamos ler João 15, mas antes de nós começarmos a nossa leitura, é importante a gente entender a sequência destes acontecimentos. Então nós vamos falar de João capítulo 12 até ao capítulo 15. Mas nós não vamos nos ater somente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo João, mas também iremos ver um pouco de Mateus, de Marcos, de Lucas, porque todos trazem esse relato, né? Nós vamos falar hoje sobre a entrega do Senhor Jesus ali na cruz, esses dias, né? Esses últimos dias ali antes da cruz. Então, o Senhor, ele já sabia que ele seria entregue, que ele seria traído, que ele seria humilhado, que ele seria crucificado. Mas ele investe esses últimos dias ali para ficar com aqueles que ele mais amava. Aqueles que andou com eles durante esses 3 anos. Então a gente vai ver nesses capítulos esse momento, esse preparo ali, porque a noite estava se aproximando, né? A escuridão, né, estava aproximando, a angústia ali. Então aquelas horas eram horas preciosas, horas precisas que o Senhor Jesus gasta ali junto com os seus amigos, junto com os seus discípulos, em comunhão, ensino e preparo daquilo que aconteceria, os dias que viriam, essa escuridão, essa noite que estava avançando. Então a gente vê que Satanás já estava preparando aqui as suas investidas, Judas vai estar na mira do diabo, os líderes religiosos já estavam conspirando contra o Senhor Jesus, estavam nessa corrida para prendê-lo ali, mas aquilo que parecia ser vitória para as trevas, aquilo que parecia que estava dando certo para o lado oposto, seria a oposição, a derrota do inferno e a manifestação da glória de Deus através da redenção. Então, Jesus nesses últimos dias vai preparar os discípulos, vai preparar para a sua partida, vai ensiná-los a permanecer na videira, para frutificar nos dias de escuridão. Então Jesus é a ação da sua palavra. Tudo que ele vai ensinar não é um ensinamento teórico. Jesus vai ensinar na prática, na ação, porque ele é o verbo vivo. Então ele vai ensinar sobre a humildade, sendo humilde, ali se esvaziando de si mesmo, assumindo a posição de servo. Ele vai falar para os seus discípulos, para os seus amigos, que ele seria traído, que ele haveria de morrer. Vai falar sobre a sua morte. E vai preparar os discípulos também para o tempo de perseguição. A igreja seria perseguida. Eles também seriam levados à morte. Eles também passariam dias de escuridão. Então, Jesus tem esses últimos dias que nós vamos seguir aqui como uma sequência
cronológica praticamente desses acontecimentos, últimos acontecimentos antes da cruz. E a gente vai perceber, a gente vai passando aqui, que eram dias muito confusos. Que nem tudo o que Jesus vai falar naqueles dias, nem tudo que ele vai falar naquela noite de quinta-feira, vai ser compreendido pelos discípulos. Muitas coisas, são muitas dúvidas, é uma noite longa, nem tudo eles vão conseguir perceber o que é que está se passando, são muitas questões, é muita angústia, mas o Senhor fala, vocês não vão passar por isso sozinhos. Eu haverei de clamar ao Pai, para que Ele possa enviar o Consolador, visto que vocês também passarão por perseguição. Então o Senhor consola, traz uma mensagem de consolo para eles ali. Mesmo que naquele momento eles não estivessem entendendo muitas coisas. Então o Senhor vai falar, vocês não vão ficar só, né? Jesus fortalece ali a fé dos discípulos para os dias que haveriam de vir. E eu quero começar aqui com 6 dias antes da cruz. Jesus então vai a Betânia. Ele vai ter esse último momento com os seus amigos. Lázaro, do qual ele já tinha ressuscitado, né? Lázaro, alguém que ele muito amava. Ele vai a Betânia, ali não está somente Lázaro, está Maria, está Marta, está os discípulos também juntos. E nós vamos ver que Maria derrama um vidro de alabastro, um perfume, um unguento aos pés de Jesus, um perfume caríssimo. E todos eles estão ali. E Maria entrega tudo, Maria adora o Senhor. E Judas já pega como que a calculadora. E já começa a somar e a calcular, dizendo, que desperdício é esse, Maria? Como é que você pode, esse vidro tão caro? Isso poderia custar uns 300 denários. Se você vendesse esse vidro, custaria uns 300 denários, daria até para ajudar os pobres ali. Então, Jesus responde que Maria estava preparando o seu corpo para o sepultamento. É importante nós lembrarmos que quando Jesus estivesse ao caminho da cruz, fosse morto ali, pendurado naquele madeiro, não haveria tempo de perfumar, de lavar o corpo, de perfumar o corpo de Jesus. Para nós entendermos um pouco a questão do dia 24 horas dos judeus, começa das 18 horas até as 18 do dia seguinte. Esse é um dia para eles. Então, estava tudo muito corrido. Esse dia seria muito corrido ali, porque eles estavam com pressa, uma vez que o sábado estaria chegando 18 horas. Então não houve naquele dia o tempo para lavar o corpo de Jesus e perfumar o corpo de Jesus. Só que o Pai prepara tudo. O Pai já preparou, o céu já estava trabalhando, estava em vapor todo para cumprir todo o propósito. Acaso o Pai deixaria de perfumar o corpo do seu filho? Então Maria, ela derrama aquele vidro de alabastro e Jesus fala, é o meu corpo que está sendo preparado, né, para o dia do sepultamento. Então, nós vamos ver que do outro lado nós temos Judas que faz esse cálculo, dizendo, bom, isso aqui poderia custar 300 denários. E Jesus vai falar, olha Judas, os pobres sempre vão estar aí, né, para ajudar. Mas aquilo que Maria estava fazendo estava para além de ajudar os pobres. Maria estava cumprindo a vontade do Pai. As profecias que já tinham sido aclamadas, né, de tudo aquilo que iria acontecer a respeito de Jesus. Mas nós vamos ver que Judas revela aquilo que está no coração dele. Muitas vezes em pequenas palavras, em um pouquinho de conversa, a gente solta o que está no nosso coração, né? E assim foi Judas, porque ele revelou aquilo que realmente, aquele que ele realmente era. Então, quando ele sai dali, ele já é enredado.
Os líderes religiosos vêm então, para Judas e já propõem que ele possa entregar Jesus. E ali já é feita uma negociação. Ele tinha visto um vidro de alabastro, que ele mesmo calculou de 300 denários, e ele negocia o seu senhor por 30 moedas. Então, agora, no dia seguinte, 5 dias antes da cruz, Jesus manda os seus discípulos irem atrás de um jumentinho que já estava preparado. Veja todo o preparo. O céu estava preparado ali, o céu estava trabalhando. A vontade do Pai estava sendo cumprida, a missão do Senhor de nos resgatar, da redenção dos homens. Então esse jumentinho não foi caçado assim, vamos lá, vamos procurar até que a gente acha um. Não, o jumentinho já estava amarrado, esperando o seu Senhor para montá-lo sobre ele. Então os discípulos vão lá, pegam esse jumentinho e trazem a Jesus. Jesus monta naquele jumentinho, entra pelas portas de Jerusalém, e o povo, a multidão, levanta os ramos, abana e diz: Hosana, bendito é o Senhor, é o Rei de Israel. Tudo estava se cumprindo, o relógio estava a vapor todo. E veja que nos próximos dias, aqui são 5 dias, provavelmente no 3º dia, vieram alguns gregos. E eles tiveram interesse naquilo que estava acontecendo. Era um burburinho, a cidade toda estava falando sobre Jesus. E os gregos chegam então para Filipe e falam: mostra-nos esse Senhor. E ali é a última aparição de Jesus para a multidão. Jesus então, ele vai ali aos redores do templo e conversa com aqueles gregos e também revela à multidão que ele é o trigo que haveria de ser morto, que havia chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então ele vai falar: esse grão de trigo precisa cair e precisa morrer, porque se não fizer isso, ele vai ficar só. Mas ele precisa cair e morrer para que haja vida, para que haja vida e redenção, para que vocês tenham vida em mim. Então, nós vamos ver aqui que todos esses relatos não estão somente em João. Eles estão em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Agora Jesus, já chegou o dia da quinta-feira. Esse é o grande dia. Jesus então pede a 2 dos seus discípulos, João e Pedro, irem até a cidade. E falam: olha, vocês vão lá, vocês vão encontrar um homem com cântaro, um homem com um pote de água. E vocês vão seguir este homem aonde ele for. E quando ele chegar na casa dele, vocês vão perguntar: olha, o mestre mandou perguntar onde é que está pronta essa sala, o cenáculo, onde é que nós vamos, o mestre e os seus discípulos, cear essa noite, a noite da Páscoa. E aquele homem, sim, nem saber da conversa, ele é alguém preparado pelo próprio Deus. Não tem como, gente, o céu já estava unânime trabalhando. Aquele homem falou: já está preparada a sala. E ele leva esses discípulos a essa sala que já estava imobiliada, já estava tudo preparado. Os discípulos terminam de arrumar aquela sala, porque às 18 horas dessa quinta-feira já estava chegando. E essas 18 já é a Páscoa, porque é das 18 até as 18 do dia seguinte. Então, a sala está preparada. E essa sala é o cenáculo, onde vai ter a mesa posta, os discípulos ali. E muita coisa vai acontecer essa noite. Essa noite é uma noite muito intensa, é uma noite muito longa, é uma noite de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas, de muitos anseios. Os discípulos estão, quando eles vão começando a receber as informações todas, eles não conseguem compreender tudo aquilo. Então, nós vamos ver que quando Jesus chega naquela sala, antes deles cearem e comerem a Páscoa, Jesus vai ensinar o que é que eles precisam fazer nos dias que virão.
Jesus vai ensinar que eles precisam ser humildes. Na teoria, não. Jesus tira a capa, amarra a toalha na cintura, porque era assim que os servos faziam. Os servos amarravam as toalhas na cintura. Jesus se abaixa, pega um pote de água, uma bacia d'água, para lavar os pés dos discípulos. E eles ficam totalmente escandalizados. E Pedro vai falar assim: peraí, acho que você não entende muito bem. O Senhor é mestre, porque naquela época os mestres eram servidos, eles não serviam, eram servidos. Ele falou: não, você não vai lavar os meus pés, Jesus. Não vai lavar, o Senhor é mestre. E Jesus vai falar para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, pensa que ele entendeu? Pedro não entendeu. Ele falou: então tá bom, então você vai lavar minha cabeça, meu corpo, então, né, vou deixar eu lavar tudo. O Senhor falou: não, o seu corpo você já tomou o banho. Mas era necessário esse lavar de pés. Não há nenhuma possibilidade de nós termos comunhão com Cristo, de nós fazermos parte do Senhor, se não houver em nós purificação. Esse lavar de pés diário. É diário, esse lavar de pés, essa santificação. Porque não há nenhuma possibilidade de nós vermos a glória do Senhor, se não formos santificados por Ele, se não formos lavados por Ele. Então, os discípulos, Jesus lava os pés dos 12 discípulos, estão todos lá. E Jesus torna a colocar a sua capa e a tirar a toalha e a sentar à mesa, porque Ele sabe o seu lugar de servo, mas Ele sabe o seu lugar de mestre e Senhor. E então, Ele naquela mesa, Ele vai anunciar a traição. Ele vai dizer: nesta mesa vai me trair. Gente, o clima começou a esquentar, gente. A quinta-feira estava quente. O clima começou a esquentar, os discípulos começaram no burburinho e dizer: quem que vai fazer isso com o mestre? Quem que vai fazer uma coisa dessa? E num dos relatos vai dizer que o próprio Judas pergunta a Jesus e diz: sou eu quem vou trair. E Jesus vai dizer para ele: tu o dizes. Aquele que eu molhar esse pão e der, este é o que vai me trair. Incrivelmente, o Senhor molha o pão, dá a Judas e ninguém percebe nada. Ninguém percebe que é Judas. E naquela hora, Judas, o diabo incorpora em Judas, entra em Judas e ele sai da sala. Ele vai sair da sala e agora vai ficar ali os 11. Perceba que o clima estava tão quente que ninguém conseguiu perceber o que aconteceu. Quando Judas saiu, eles pensaram: bom, acho que Jesus mandou ele comprar alguma coisa. Ele saiu para comprar alguma coisa. Porque Judas cuidava da tesouraria. Judas cuidava da parte das finanças do ministério de Jesus. Então eles não se aperceberam. A coisa estava tão assim, que foi um dia bem intenso. E o Senhor vai anunciar para eles, vai dizer: filhinhos. Nós vamos ver agora a figura de um pai para com seus filhos. E vai dizer: filhinhos, eu vou para um lugar. E o lugar para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Mas um dia vocês irão. Um dia vocês vão. Mas veja que o lugar ficou mais intenso ainda, porque Tomé vai perguntar. Tomé vai falar assim: peraí, Senhor. Como assim? São 3 anos juntos, o que a gente vai fazer se o Senhor não estiver aqui? Como que vai ser esse negócio que o Senhor vai para algum lugar? Mostra-nos, fala para nós o caminho. Fala onde é que você vai estar. Fala como que a gente chega lá, qual que é o caminho que a gente chega lá, que a gente vai te achar. E Jesus vai falar: Tomé, o caminho não é uma estrada, o caminho não é a direita, o caminho não é a esquerda. Eu sou a pessoa do caminho. Sou eu o caminho. Sou eu a verdade, sou eu a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E as dúvidas ficaram mais intensas, porque Tomé disse: então, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. E agora mais uma vez, Pedro vai soltar a sua pérola. Pedro vai falar: olha, Jesus, aonde você foi, eu vou dar a minha vida por ti. Jesus o amou. Mas Jesus revelou para ele. Disse: Pedro, você vai dar a vida por mim? Vai dar a vida. Na verdade... Opa. Oi. Voltou. Então ele vai dizer assim: na verdade, eu te digo, Pedro, que ainda hoje, era ainda aquele dia, era na madrugada, pensa como a noite era longa. Ele vai dizer: ainda hoje, antes do dia amanhecer, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. O diabo veio e pediu para te cirandar como trigo, e eu permiti. Eu permiti que você fosse cirandado, Pedro. Mas quando você se converter, Pedro, vai lá e fortalece os seus irmãos. Pedro, gente, pensa numa noite que Jesus estava falando muitas coisas e eles não estavam percebendo. Então, Jesus vai falar: eu vou preparar um lugar. Para o lugar onde eu estou indo, eu vou preparar morada para vocês. Não tenham medo, vocês não farão isso sozinho. Eu rogarei ao Pai que Ele os envie o Espírito Santo, que dará a vocês força, que dará a vocês, que lembrará a vocês de tudo isso que eu estou dizendo. Tudo isso que vocês não estão conseguindo compreender nesse momento, o Espírito Santo vai lembrar. Pensa que nada ficou escapado, está aqui os relatos. O Espírito Santo revelou tudo com riquezas de detalhes, mesmo que eles não compreenderam nada naquela hora. Então, Jesus vai falar assim: acaso quando eu os enviei, vocês precisaram de bolsa, sacola e sandália? Não precisaram? Todos eles vão dizer: não precisamos. Ele falou: então, só que agora haverá de vir dias que se você tiver uma bolsa, se você tiver uma sacola, troque e compre uma espada. Jesus não estava falando de uma espada física. Jesus estava falando dos dias que viriam, dias de escuridão, dias difíceis. Mas Pedro, um homem terreno e carnal ainda, não estava compreendendo as coisas espirituais, disse: Senhor, eu tenho aqui 2 espadas. Eu tenho aqui 2 espadas. Pensa que ele, daqui um pouco, ele vai sacar essa espada lá no Getsemane e vai cortar a orelha do Malco. Jesus está falando algumas horas. E o Senhor fala assim: basta. Basta. Vocês não estão entendendo nada. Levantemos e andemos, porque o príncipe deste mundo avança. E agora, eles vão sair do cenáculo, sair dessa sala, do qual eles estão jantando a Páscoa ali. E eles vão começar a subir à noite, até o Monte das Oliveiras. Eles estão subindo para o Getsemane, aonde Jesus vai orar com o coração ali todo quebrantado. Os discípulos, os seus olhos vão pesar ali. O Senhor vai falar: mas nem uma hora vocês conseguem orar junto comigo? E neste caminho é o João capítulo 15. Eu quis trazer todo esse relato para nós entrarmos na história, compreendermos que Jesus ainda vai falar muita coisa e que essa noite é muito longa. Jesus vai ensinar muitas coisas necessárias para os dias difíceis. Jesus está a caminho de subir para o Getsemane e ainda essa noite, Judas vai subir lá, vai dar um beijo em Jesus, os soldados vão prender Jesus.
Pedro vai sacar a espada, cortar a orelha do Malco, depois Jesus põe a orelha de volta. Nós vamos ver que os discípulos vão todos despistarem, vão todos saírem de cena ali. E antes do cantar do galo, Judas vai negar Jesus 3 vezes. Ele vai ver uma serva, vai ver outra e vai negar. Não, eu não tenho parte com ele. Não, eu não tenho parte com ele. E esta madrugada mesmo, é como uma corrida. Jesus vai estar lá sendo julgado, apanhar, muitas coisas, gente. Vai ser algo tão corrido, que o julgamento do Senhor corre nessa madrugada, sai na madrugada. E Jesus, às 9 horas já vai estar crucificado. Pensa na rapidez. Pensa como essa noite foi longa, mas como as coisas assim aconteceram numa proporção, porque o cumprimento do Senhor iria acontecer. Ninguém ia impedir. Ninguém impedir. Seria exatamente aquela sexta-feira. Ou seja, o julgamento saiu. Gente, um julgamento tão rápido assim. Não só os judeus, os religiosos, né? Vamos pôr os líderes religiosos, tinham pressa. Mas o céu tinha pressa. O céu tinha pressa. O cordeiro ia ser imolado justamente naquele dia, porque é ele o cordeiro. É ele o cordeiro. E por isso nós devemos entender que o corpo não vai dar tempo de ser embalsamado. Ali, não é? José de Arimateia, um dos próprios líderes, vai entregar ali, vai ofertar o lugar aonde Jesus vai ficar, um lugar que nunca ninguém entrou. E o próprio Nicodemos vai dar barris e barris de alabastros para perfumar o corpo de Jesus. Então, é nesse lugar que eu quero ler João 15. Eles estão neste caminho, amém? Eles estão no caminho, saindo da ceia e subindo para o Getsêmani. Glória a Jesus. João 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Acrescento eu, Pedro. Nenhum ramo pode dar fruto, Pedro, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, Tomé. Acrescento eu. Se alguém não permanecer em mim, será cortado como ramo que é jogado fora e seca. Veja o que aconteceu com Judas. Foi agora o nosso exemplo. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Então, nós vamos ver que no Sermão da Vinha, nós falamos a respeito da vinha que o Senhor plantou e das videiras que o Senhor havia plantado ali. Israel é reconhecida como essa videira. Mas vimos que o Senhor esperou uvas boas, mas elas deram uvas más. Então, Jesus aqui está trazendo: o meu pai é o agricultor, meu pai é aquele que plantou a vinha. É ele o dono da vinha. Mas eu sou
a videira verdadeira. Eu sou a verdadeira. Israel falhou e falharia. Israel era para produzir uvas boas e produziram uvas más, uvas amargas. Mas eu não. Eu sou filho perfeito. Eu sou servo perfeito. O meu fruto é perfeito. Eu serei esmagado no lagar de Deus daqui um pouco. Sou eu o trigo que vou cair morto. Sou eu a videira ferida. Sou eu a satisfação plena da justiça de Deus. Como diz a palavra, agradou o Pai moer a Cristo. É Ele. Ele é a satisfação plena. Ele é a videira verdadeira. E só através da morte de Jesus que nós podemos extrair vida daquele que deu a própria vida. Ele é a vida, Ele entregou a vida para que nós pudéssemos ter vida. Só há possibilidade de nós termos vida se nós estivermos nele, formos ramos enxertados nele, porque essa videira foi ferida. Só há possibilidade em Cristo Jesus. Não é possível nós fazermos nada, como o Senhor diz. Não é possível que vocês façam nada sem mim. Não é possível que vocês deem fruto sem mim. Vocês são os ramos, mas não é possível que os ramos deem fruto por si mesmo. Aqueles que estão em mim e não dá fruto, Ele corta. Amados, nós vamos ver aqui que nós acabamos de sair de uma aula prática. E quando nós olhamos para Judas, Judas caminhou com Jesus todo o seu ministério, os 3 anos. Ele foi convocado como os outros ali. E é possível que nós possamos vir aos cultos, de sábado a sábado, de domingo a domingo, de semanal, na célula. Podemos fazer tudo isso sem Cristo, sem ter fruto algum. É possível andar com Cristo e nunca o seu coração ter sido de Cristo. Porque Judas fez isso, Judas andou com Jesus os 3 anos, mas o seu coração nunca foi dele. Mas nós vamos ver que Judas, ele curou, recebeu essa convocação de Jesus. Ele curou, ele expulsou demônios, mas nele não havia nenhuma evidência de fruto do Senhor. Ele não tinha nada do caráter de Deus nele, mas ele andou com Jesus. Então é possível que nós possamos vir aos cultos, ouvir a palavra, e como aquela videira aquela videira que foi plantada, aonde foi falado em Isaías 5, é possível que eles estejam lá, porque não eram os ímpios. Era um povo que foi plantado pelo Senhor, ouviu a palavra, mas desprezou a palavra. Ofertava, mas eram ofertas vãs. Estavam indo ao culto, mas tinha altar de idolatria. É possível fazer tudo isso, vindo aos cultos e desprezando o Senhor. E foi assim que Judas fez, porque Judas o traiu, negociou Cristo por 30 moedas. Então a pergunta é: quais são as evidências que nós estamos em Cristo? Amados, as evidências que nós estamos em Cristo é quando o caráter dele é evidenciado em nós. Não porque você orou, não porque os demônios saíram. A gente acabou de ver, não é caráter, não é evidência de caráter de Deus. Porque Judas curou, Judas expulsou demônio ali, mas os frutos é quando você tem o caráter de Deus em você. E isso é o testemunho. Os frutos vão testificar de que você está ligado na verdadeira videira. Os frutos vão contar, sem você abrir a boca, que você pertence ao Senhor. Porque é evidência. Sabe assim, é prova. Está aqui, é prova, não tem como, gente. Está aqui, não tem como. E é exatamente isso.
os frutos é o caráter de Deus em nós. Quando nós vamos ver um pouco mais para frente em relação aos frutos, e tudo é uma relação do caráter de Deus, que precisa estar em nós. E para que a gente possa ter esses frutos do Senhor, precisa ter menos da Adriana. Precisa ter menos de mim. Para que os frutos possam abundar de forma poderosa em nós. Então o Senhor vai falar que todo aquele que o Senhor dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos. Até parece assim, né? A gente já estou frutificando já. Já está bom, eu já estou florescendo, já está aí os frutos evidenciados. Mas o Senhor nos provoca. O Senhor nos provoca com uma poda. E dói. Ele nos provoca para que haja em nós mais caráter de Deus, mais evidência de que você é do Senhor, que você pertence a Cristo e menos de você. Menos, como Paulo fala, não é? Então tem que ter menos de nós. E isso só é possível, essa abundância de frutificação, porque o Senhor vai nos provocando, vai vendo o fruto, vai falando, pode aqui, pode ter mais de Deus. Pode ter mais de Deus. Então expulsar demônios e curar não é evidência de fruto. Mas os frutos são evidências de que nós estamos em Cristo, porque é caráter de Deus em nós. Amém? Então o Senhor vai falar assim, vocês não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Não há nenhuma possibilidade. Não é aplicável aqui o esforço próprio, porque o ramo não pode dar fruto por ele sozinho. Ele tem vida sozinho, gente. Só podemos ter vida em Cristo. Só podemos dar esses frutos se nós estivermos totalmente ligados em Cristo. E é isso que Jesus estava falando para Pedro. Ele não compreendeu naquela hora. Pedro falou, olha, Senhor, não, você não vai lavar meus pés. Não, eu vou entregar minha vida por ti. Não, eu tenho 2 espadas aqui. Pedro vai fazer tudo isso. Pedro não tinha entendido muito bem. Nenhum esforço próprio que a gente tenta fazer. Uma obra sem Deus. É possível as pessoas fazerem uma obra sem Deus. Curar, expulsar demônios. Como o Senhor vai falar, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço, mas expulsaram, gente. Expulsaram, curaram, em nome de Jesus. Mas não tiveram comunhão. Não estavam ligados em Cristo. E tudo isso só é possível em Jesus, quando nós nos convertermos, quando Jesus nos lavar, nos purificar. É só Ele quem vai fazer este trabalho em nós. É o Espírito Santo, quando nós tivermos mais de Deus e menos de nós. Então o convite do Senhor é que nós, a partir do momento em que Ele morreu na cruz, Ele foi o trigo que caiu. Mas Ele vai falar, Pedro, você será o trigo. O trigo que vai cair. Quando você se converter, quando cair e cair morto, quando tiver menos de você, Pedro, e mais de mim, e você se converter, vai lá e fortalece os seus irmãos. Pedro já tinha curado, Pedro já tinha expulsado demônios, Pedro já tinha feito muita coisa. Mas ainda não tinha passado pelo processo da conversão. Ainda não tinha se convertido de fato. Mas o Senhor vai falar quando você morrer. E é isso que nós precisamos, esse é o convite do Evangelho. É morrer, Adriana, para que Cristo nasça em mim. Para que eu possa estar conectada em Cristo, ser purificada em Cristo, lavada em Cristo Jesus, para que Ele possa me redimir, me salvar. Só nele, só essa esperança, só essa conexão naquele que entregou a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida. Então nós precisamos ser lavados, mas o Senhor não nos esconde. Jesus falou, nós também precisamos ser esse trigo. Então, Ele é o próprio exemplo. E quando nós passarmos por todas essas coisas, o mundo vai nos odiar. Porque o mundo odiou o nosso Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer que nós não seremos melhores do que Ele. Não seremos. Quando você começar a ter menos de você e mais do Senhor, a gente vai provocar o nosso adversário também.
o mundo vai nos odiar. Agora, se o mundo nos ama, que comunhão tem isso? Se o mundo nos amar, é porque nós estamos mais para o mundo do que para Cristo. Porque isso atrai para nós perseguições e lutas. Estarmos em Cristo Jesus provoca isso. Tanto que o Senhor está ensinando todas essas coisas, preparando eles, porque eles também seriam odiados, também seriam perseguidos, também seriam mortos. Quando nós temos mais de Deus, o inferno vai se levantar. Porque é menos de nós, é entrega total. E quando nós orarmos, como a palavra do Senhor diz, quando vocês orarem, tudo o que vocês pedirem será me concedido. Por quê? Porque não é carne orando diante do Senhor e pedindo um montão de coisa carnal. São homens que estão trabalhando junto com os céus, que estão cumprindo a vontade de Deus, como nós vimos aqui, Maria, derramando o seu vidro todo, adorando o Senhor, estava trabalhando para os céus, cumprindo a vontade do Pai. Então, quando nós estivermos mais de Deus, o que nós pedirmos está em conexão com o Senhor. Nós vamos pedir coisas que está alinhado na vontade do Pai. Amém? É isso, eu quero deixar até aqui essa palavra para nos encorajar também. Porque nós sabemos que a palavra vai se cumprir. Gente, essa palavra vai se cumprir. E a palavra nos aponta que dias difíceis virão. A escuridão virá. Que nós possamos pegar tudo isso que o Senhor ensinou para os seus discípulos e nós, como seus discípulos, pôr em prática para nós vencermos esse dia. Para nós vencermos esse dia. E não é possível sem Cristo. Não é possível sem nós estarmos cheios do Espírito Santo. A gente vê uma igreja primitiva sendo levada à morte. Muitos dos nossos irmãos. E eles não foram na carne. Eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E essa coragem não vai ser a Adriana Carnal que vai lá, não. Não vai. Gente, não vai. É menos de nós e mais de Deus. E quando for mais de Deus, nós vamos. Amém? Até aqui essa palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu creio que o Senhor falou conosco, Deus. Obrigada, Senhor. Nós somos vasos frágeis, mas carregamos a Tua presença. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar em cada coração, no meu e de cada um de nós, Deus. Ajudar-nos através da Tua luz, através da Tua palavra, a examinar o nosso próprio coração, Senhor. E talvez, Pai, há coisas na nossa caminhada que nós não vamos perceber, não vamos compreender nada, Senhor, no dia de hoje. Mas compreenderemos, Pai. Porque o Senhor trará para nós revelação ao dia certo, Senhor. Por isso, sê conosco, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Não nos falte o trigo e azeite. Não nos falte a palavra, não nos falte a Tua presença. A Tua palavra esteja transcrita nos nossos corações. Mesmo que nos falte, Senhor, esses papéis. Mesmo que nos falte a Bíblia no papel, ela esteja transcrita no nosso coração. E nós possamos, Pai, evidenciar de que pertencemos ao Senhor, dando vida, frutificando. Senhor, há a possibilidade de nós frutificarmos e em abundância. O Senhor é a verdadeira alegria, é no Senhor, Pai, não depende da situação, Senhor. Se nós estivermos no Senhor, nós temos, Pai, alegria, nós estamos na fonte. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.